voltar a marcar, porque foi uma vitória com golos de Aboubakar, que está lesionado, e de Sérgio Oliveira, que entretanto foi emprestado ao PAOK da Grécia. Por isso, nesta segunda volta, os protagonistas, se o Futebol Clube Porto vencer o jogo, certamente vão ser outros. Um jogo frente a um Vitória de Setúbal, que também já sabemos que já está há 3 jogos sem perder, 3 jogos também sem vencer. São 3 empates consecutivos para o Vitória de Setúbal, e o Futebol Clube Porto chega a esta partida numa fase inédita da temporada, uma sequência inédita, porque os Dragões estão há 3 jogos sem vencer, isto somando o Campeonato e Liga dos Campeões. Agora sim, Sérgio Conceição já chegou aqui à sala de conferência. Vamos iniciar a conferência de imprensa pré-amanhã. Futebol Clube Porto, Vitória de Setúbal. Começamos com o Porto Canal. Miguel, primeira questão, por favor. Olá, estamos em direto para o Porto Canal. Próximo jogo frente ao Vitória de Setúbal, regresso ao campeonato. Mister, numa sequência inédita de jogos para o Futebol Clube Porto, uma coisa que ainda não tinha acontecido, que são 3 jogos sem vencer. Por isso pergunto-lhe... Na sua história? Não, esta temporada. Esta temporada são 3 jogos sem vencer. Por isso pergunto-lhe, claro, para além da vitória, que é certamente o que o Futebol Clube Porto quer, o que é que gostava de ver da sua equipa frente ao Vitória de Setúbal? Esse resultado, porque a opinião pública e aquilo que é a análise que fazem aos jogos é exatamente do resultado. Eu acho que a melhor exibição que fizemos fora foi contra o Vitória de Guimarães, e ninguém fala na exibição, fala no empate ou nos 2 pontos que deixámos em Guimarães. Por isso, aquilo que eu quero ver amanhã é no fim do jogo uma vitória para o Futebol Clube Porto. Acho que isso é o mais importante. Carlos. Sérgio, boa tarde, em direto para a Sport TV+. Na semana passada falou sobre o que implicava a ausência do Marega. Pergunto-lhe 2 coisas numa só. Primeiro, se já tem como confirmada a ausência do Brahimi, e depois, se a resposta for positiva, o que é que implica não só a ausência do Brahimi, diria até a conjugação destas ausências de jogadores que têm sido extremamente importantes na manobra da equipe. Sim, é verdade. Nesse sentido... temos sofrido um bocadinho com essas lesões. O Brahimi amanhã está fora. Como eu disse na antevisão do jogo com a Roma, eu estou aqui e sou pago exatamente para encontrar soluções e nunca me vou desculpar com essas ausências. É verdade que são ausências que, se nós olharmos para aquilo que são os números do ano passado, em termos ofensivos, são 3 jogadores que já têm 60%, ou que estão nos 60% dos golos que foram feitos no ano passado, por exemplo. Mas estarão outros, e temos um bom exemplo de os 3 jogadores que entraram em Roma entraram muito bem, e um deles fez o golo. Os jogadores estão preparados. Eu acho que a força do balneário, a força da nossa equipa é exatamente essa. Já disse aqui várias vezes que se calhar somos a equipa, se calhar não, somos mesmo, em termos estatísticas, a equipa que normalmente os jogadores que entram durante o jogo têm um peso enorme naquilo que é o resultado final. Por isso, confiança no grupo. Obviamente gostava de ter toda a gente e contar com toda a gente para o jogo da manhã. Não é possível, não há que chorar e lamentar sobre isso. Há sim que arranjar soluções para ganharmos o jogo. É isto. Olá, Sérgio. Olá. Bom dia, estamos em direto para a RTP3. Aproveitava para lhe fazer 2 perguntas. A primeira, insistir um bocadinho nessa questão. O tema das lesões do Porto foi sendo várias vezes aprofundado já desde a última época. É sempre de grande destaque quando o Porto tem lesões. O ano passado, por exemplo, com o Danilo, falou-se numa peça-chave que falhava e depois o Futebol Clube Porto conseguiu dar a volta a essa ausência. Esta época, logo no arranque da época, a ausência do Soares, depois o Aboubakar, depois o Marega, agora o Brahimi. Eu pergunto-lhe se sente realmente capaz de voltar dar a volta a estas ausências e se o Porto já provou que o consegue fazer. Sim, não, nós estamos, é exatamente aquilo que eu acabei de dizer. As pessoas agora estão a falar um bocadinho do Aboubakar, mas o Aboubakar perdemos desde o início da época. O Tiquinho teve praticamente 3 meses fora. O Marega sustentou, entre aspas, aquilo que foi o ataque durante 4 ou 5 meses. Não foi por isso que não passámos aos oitavos de final da Liga dos Campeões e que não tivemos uma série grande de jogos sem perder ou a ganhar sempre. Eu acho que é preciso encontrar soluções naquilo que é o nosso grupo de trabalho. Disse já algumas vezes também que temos de ser inteligentes e criativos na forma como
como trabalhamos a equipa com essas ausências que são ausências que em termos de números nós sabemos que têm algum peso, mas não nos pode ou não pode interferir naquilo que tem que ser a nossa preparação e a confiança que os outros têm que ter para ir lá para dentro e para ganharem o jogo. Quem está disponível é quem é importante, no fundo. Não podemos fazer nada contra isso. E a segunda questão, mais sobre o jogo de amanhã. Sim. O Futebol do Porto, já aqui ouvimos, está a 3 jogos sem vencer, 2 deles foram para o campeonato. Desapareceu a margem de erro para o Futebol do Porto permanecer na liderança do campeonato? Não, mas nós nunca tivemos, ou seja, nós nunca jogámos sentindo que estávamos confortáveis sobre o segundo classificado e o terceiro classificado e por aí fora. Não, nós jogámos sempre para ganhar o jogo. Aconteceu esta fase, onde, na minha opinião, houve 45 minutos fracos da minha equipa, que foram os segundos 45 minutos contra o Moreirense. O outro tempo de jogo podíamos ter feito golos, mesmo contra o Moreirense a acabar podíamos ganhar o jogo. Quer dizer, há fases, há momentos em que a bola bate no poste e vai para o adversário e o adversário faz golos, e há momentos em que a bola bate na trave do Tiquinho, não entra, e outros que bate na trave e entra. O futebol também é isto, nós é que temos que contrariar isso, temos que ir à procura de em vez de mandarmos uma bola à trave, mandar 3 ou 4, que se calhar à quarta já vai entrar. É isto, é esta obsessão pelo trabalho e por ir à procura, com os jogadores que temos disponíveis, de meter o melhor 11 amanhã para ganharmos o jogo. Quer dizer, o nosso foco e o nosso trabalho é por aí. Sérgio, boa tarde. Estamos em direto para a SIC Notícias. O Porto entrou em 2019 com 7 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. Neste momento tem apenas 1 ponto sobre o Benfica, 2 sobre o Braga. É certo que o Porto vai na frente e a pressão costuma e tende a ser maior sobre quem vem atrás. Ainda assim, este facto, esta diminuição da vantagem não pode, ainda que inconscientemente, afetar negativamente os jogadores do Porto? Não, eu sentia-me afetado quando era treinador do Olhanense e tínhamos 4 a 5 meses de ordenado em atraso e os jogadores tinham às vezes dificuldades de arranjar comida para comer em casa. Isso é que eu estava afetado. Eu nunca estou afetado quando preciso de arranjar soluções e de trabalhar para ganhar o jogo. Não é por aí, não há nada que me abale nesse sentido. E a pressão é sempre a mesma. Sinto uma pressão enorme de vir para aqui todos os dias trabalhar, treinar e dar o melhor aos jogadores para ganharmos os jogos. Obviamente que tivemos 7 pontos, se estávamos a 7 pontos, é porque os adversários perderam pontos também neste trajeto, nesta caminhada. Aconteceu esta fase connosco, estamos à frente. É preciso lembrar isto, estamos à frente. E dependemos só de nós. Por isso, vamos fazer tudo para que no fim e em maio se façam as contas e que as contas sejam para o nosso lado. Bom dia, Sérgio. Francisco Rodrigues, estamos em direto para a Bola TV. Já falamos das ausências na frente de ataque, sim, mas também atrás o Porto parece estar a ter alguns problemas, desde a inclusão do Pepe, que o Porto sofre mais golos, e o Militão à direita, pelo menos a nível de assistências, não tem tido, enfim, algum retorno para um jogador dessa posição. Pergunto se a consistência defensiva ficou afetada com a entrada do Pepe na equipa. Isso é histórias da Carochinha, vocês contam. Sabem as histórias da Carochinha? Isto para falar de futebol, obviamente não vou explicar aqui tudo aquilo que tenho a explicar, tenho só a dizer que quando o Pepe chegou aqui, eu ouvi muitos comentadores, aqueles que hoje dizem que o Militão à direita e não sei o quê, que o Pepe e não sei quantos, e por aí fora, e não quero dar aqui a falar deste ou daquele, ou a especificar, que era talvez o melhor setor defensivo mais forte da Europa. E agora já é porque o Militão está à direita e não sei o quê, quer dizer. Vejam uma coisa, quando chegou o Pepe, coincidiu com uma lesão do Maxi em Alvalade. Nós tínhamos depois, passado algum tempo, tínhamos a Final Four a disputar, tínhamos estes oitavos da Liga dos Campeões. Não é agarrar um jogador que faz 4 ou 5 meses a central e metê-lo de um momento ao outro a lateral. Aqui tem que haver uma preparação, tudo é trabalhado e estudado ao pormenor, e eu obviamente que prefiro que nos debates e nas redes sociais se escuta que se o Pepe no meio, ou com 3 centrais, ou o Militão à direita, ou o Zé, ou o António ou o Manel, prefiro isso do que se fale em topeiras e outras coisas mais que é falar do futebol. Isto é falar de futebol. Acho até engraçado a discussão que fazem entre os treinadores
não é de bancada, os treinadores de banco, em casa, nos computadores, nas redes sociais, acho até alguma graça a isso, por aquilo que me vão dizendo, que eu não sou muito adepto dessas redes sociais. Não é que eu as não utilizo, mas não sou muito adepto. Por isso, tudo aquilo que se faz é com consciência de que estamos a meter o 11 mais forte, ok? E a ver um bocadinho aquilo que é o momento da equipa. E que se o Militão jogou à direita ou vai jogar à direita é porque eu entendo que o 11 do Futebol Clube do Porto é mais forte dessa maneira. Ponto. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Já disse 2 ou 3 vezes a propósito da diminuição da vantagem que tinha para o segundo classificado. Eu? Sim. Não, já disse o que eu vou dizer a seguir. Que aconteceu esta fase ao Porto, falou no passado. É a sua convicção, então, que acabou mesmo a fase de maus resultados? É, claro. Ai, me estivesse aqui a pensar que ia acontecer alguma coisa negativa agora nos próximos jogos. Quer dizer, era o que me faltava. Mas eu estou plenamente convencido. Pois, atenção, pode acontecer. Pode acontecer. Isso, sabe que no futebol há 3 resultados possíveis. Há 3 resultados possíveis e eu já vi muita coisa no futebol. Agora acredito e estou plenamente convencido que essa fase, no sentido de estamos a falar de campeonato, que é o campeonato que me interessa, da tal bola na trave, que já passou e que amanhã vamos fazer um bom jogo e vamos ganhar o jogo. Principalmente ganhar. Vai de encontro à primeira pergunta do nosso amigo do Porto Canal. Sérgio. Migas. Sérgio, viva. Olá, Paulo. Ainda não falou do Setúbal. O que é que espera da equipa do Setúbal? Espero uma equipa... É verdade que com esta troca de treinador com o Sandro, a equipa não marca muito, mas também não sofre. Penso só sofrer um golo. É uma equipa que mudou um bocadinho aquilo que é a sua estrutura habitual. Tem jogado mais num 4-4-2, losango no meio campo. É uma equipa poderosa, poderosa em termos físicos. Acho que tem jogadores muito interessantes naquilo que é esse impacto físico que tem no jogo aéreo também. Tem boas individualidades. Eu acho que vai ser um jogo dentro daquilo que tem sido no campeonato. Fica difícil, mais difícil ou menos difícil, consoante aquilo que o Porto fizer. Porque normalmente nós temos a obrigação, porque somos o Futebol Clube do Porto, somos uma equipa individualmente e coletivamente mais forte, de chegar amanhã ao jogo e ganhar o jogo. É isto. Sérgio, temos de trabalhar muito para o fazer, obviamente. Permite-me fazer outra. O Filipe veio a público falar daquela situação do jogo, no final do jogo do Roma. Explicou a versão dele dos factos. Queria ouvir a sua também, se acha que isso... Sim, claro. Eu acho que já foi tudo dito, de qualquer das maneiras. Eu não vejo qual é a estranheza, sinceramente. Depois de um jogo, em que foi um jogo de grande intensidade, estamos a falar dos oitavos de final da Liga dos Campeões, onde chega ao fim, estou a cumprimentar os jogadores e há um jogador que está irritado com o lance do jogo, com o adversário, com o colega, não interessa, está irritado. Para já, acho que prefiro ter um jogador irritado no fim do jogo quando perdemos do que aos sorrisos e aos abraços e a combinar o jantar no dia seguinte e não sei o quê. Quer dizer, é uma situação absolutamente normal. É normal também que o treinador chegue e pensando eu que naquela situação que estava, ou como estava, podia haver alguma expulsão mesmo depois do jogo, e foi nesse sentido que eu fui ao Filipe e ele estava ainda irritado com essa situação e começou a explicar da mesma forma que estava a falar 3 ou 4 segundos antes, o que é que depois a forma como as pessoas veem e analisam aquilo que é um dedo para cima, um dedo para baixo ou um dedo para o meio, depende como cada um quer interpretar. Eu estou a ver-vos a vocês aqui na frente, o Pedro estava a ver também, eu tenho uma visão das coisas, ele tem outra, com certeza. Depende das pessoas, da forma como querem interpretar essas imagens. Aquilo que se passou foi exatamente isto. Última questão lá atrás, Record. Mister, boa tarde. José Miguel Machado, João Record. Eu perguntava-lhe sobre a importância de jogar antes dos rivais. Se isso pesa na cabeça dos jogadores. Na semana passada o Porto voltou a jogar, já não jogava há muito tempo. É raro, não correu assim tão bem. E se amanhã isso também é algo importante, não é? Isso pesa na cabeça dos jogadores. Não correu bem quando? Eu perdi-me porque eu estava a pensar que me ia falar, mas era de nós jogamos sempre depois dos adversários, já falámos sobre isso. E na semana passada, em Moreira de Cónigos, o Porto voltou a jogar antes dos adversários, não é? E isso não correu bem. Há uma relação agora com o jogo de amanhã? Não, amanhã vai voltar a jogar antes dos adversários mais diretos e poderá
aumentar a vantagem. Não tinha pensado nisso. Eu até sou um bocadinho supersticioso, não tinha pensado nisso. É mais pela questão aqui uma bola de cabeça. É mais pela questão de pôr mais pela questão de pôr pressão nos outros, não é? Nós temos que fazer o nosso jogo, pá. Temos que ganhar o nosso jogo. Peço desculpa, estava a brincar, mas é uma questão, ok. Nós temos que jogar o nosso jogo, quer dizer, depois ou antes. O ano passado jogámos quase sempre depois. E os outros já tinham jogado e tinham ganho, e foi muito, quer dizer, foi um campeonato muito competitivo até ao final, quase a 2 ou 3 jogos do fim, e não foi por aí, quer dizer... Não é relevante? Não é relevante. Ok, muito obrigado. Então. Muito obrigado. E termina assim a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, que fez a antevisão do próximo jogo do Futebol Clube do Porto, frente ao Vitória de Setúbal, e entre todos os assuntos que falou aqui, há uma grande nota de destaque, que amanhã